Bom dia. Quem sabe boa tarde ou boa noite, mas por enquanto é bom dia. É uma palavra de Deus para você. É uma palavra para você que precisa de um sobrenatural para a tua vida. Uma palavra só para quem realmente necessita de uma intervenção muito mais que poderosa de Deus para a sua vida. Deus me colocou aqui para dizer o quanto você é importante para Ele. Ainda que você não se sinta tão assim tremendamente importante, ainda que você se sinta esquecido, ou ainda que as coisas aparentemente pareçam estagnadas, as coisas pareçam esquecidas, mas Deus me colocou aqui justamente para te dizer o quão importante você é. Rosângela Gama, seja bem-vinda. Quem puder, compartilhe essa live. Se você puder compartilhar em grupo, você vai estar abençoando a vida de alguém. Existe compartilhar no seu Facebook, normal. Aí na hora de compartilhar, compartilha ela em grupo. Deus abençoe Tiago Simplício. Deus abençoe sua vida, paz, Tiago. Quem puder compartilhar, Deus vai te abençoar. Daiana, Deus abençoe sua vida. Luiz, Deus abençoe sua vida de uma forma especial. Quem puder compartilhar, please, compartilha. Vai valer a pena. Quero falar neste momento sobre o Deus que pega dos bastidores. Ele pega lá nos bastidores. Quem é que ele pega nos bastidores? Quem? É qualquer pessoa? É qualquer um? Quem é que ele busca? Qual é o comportamento dessa pessoa que ele escolhe? Quais são as suas características? Quais são as suas virtudes? Quais são os tópicos do seu currículo da pessoa que Deus escolhe? This is my question. Esta é minha questão. O porquê que Deus escolhe? São essas questões que eu quero elucidar. Eu quero trazer à baila. Eu quero trazer a sua memória, a sua existência, ao seu cotidiano mental. Quero fazer disso parte de sua essência diária de pensamento. Isto é very important. É muito importante. Eu quero dizer para você que Deus levanta sim qualquer um, inclusive os esquecidos, os abandonados, aqueles que não têm meio algum de serem levantados. É esse que Deus escolhe. É esse indivíduo escolhido pelo Senhor para uma obra específica, para uma obra maravilhosa. Vamos lá? Vamos lá, deixa eu te dar o texto aqui. A Bíblia fala que no tempo do rei Josias, o povo havia profanado, o povo havia se contaminado com outros ídolos e com deuses estranhos. Traga os costumes dos quais eram proibidos em Israel, para a própria preservação do povo judeu. Mas parece que o reino
sul. Parece que viraram as costas para o Deus Todo-Poderoso. E quando se vira as costas para o Deus Todo-Poderoso, se abre margem, precedente, para que julgamentos venham, para que o inimigo ataque, para que o inimigo busque ocasião para conduzir o povo ao cativeiro, à escravidão. Então, meu amigo, minha amiga, quando nós viramos as costas para Deus, para os seus preceitos, quando viramos as costas para a sua palavra, nós abrimos precedente, abrimos uma lacuna entre nós e Deus. E nessa lacuna, o adversário vem para preenchê-la, buscar o espaço que está vazio. Mas mesmo diante de tanta catástrofe, de tanta escassez espiritual, Deus se provê dos seus. É aí que o fiel entra. É aí que o que não é entra. É aí que o esquecido se apresenta, porque ele é fiel. E uma das características daqueles que Deus está levantando é fidelidade em todos os níveis. Fidelidade aonde ele se encontra. E no nível que ele se encontra. Fidelidade. Número 1, Deus procura o fiel. Se você puder compartilhar mais uma vez essa live, eu te agradeço. Olha o que está escrito aqui no livro de 2 Reis, capítulo de número 22. Está escrito assim: então o sacerdote Ilquias, e Aicão, e Aquibor, e Zafã, e Isaías foram à profetisa Ulda, mulher de Salum, filho de Tikva, e filho de Arás, o guarda das vestiduras. E ela habitava em Jerusalém, na segunda parte. E lhe falaram. E ela disse: assim diz o Senhor Deus de Israel: dizei aos homens que vos enviou a mim, assim diz o Senhor: eis que trarei mal sobre este lugar, sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. Portanto, me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira, para todas as obras das suas mãos. E o meu furor se acendeu contra este lugar, e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direis: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouvistes. Portanto, o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para a assolação e para a maldição, e rasgaste as tuas vestes, e chorastes perante mim. Também eu te ouvi, diz o Senhor. Pelo que, eis que eu te ajuntarei a teus pais, e tu serás ajuntado em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão o mal que hei de trazer sobre este lugar. E então tornaram-se trazer ao rei a resposta. A resposta.
Aleluia. Então ordenou o rei a todos os anciãos de Judá e de Jerusalém que se ajuntassem a ele. E o rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, e todos os moradores de Jerusalém, e os sacerdotes e os profetas, e todo o povo, desde o menor até o maior. E leu ao ouvido deles todas as palavras do livro do concerto, que se achou na casa do Senhor. E o rei se pôs em pé junto à coluna e fez concerto perante o Senhor, para andarem com o Senhor e guardarem os seus mandamentos e os seus testemunhos e todos os seus estatutos, com todo o coração e com toda a sua alma, confirmando a palavra, ou as palavras deste concerto, que estavam escritas naquele livro. E todo o povo esteve por este concerto. Aleluia. Senhoras e senhores, a quem Deus escolhe e a quem Deus levanta? Os escritos sagrados dizem que havia uma mulher chamada Hulda, uma profetisa chamada Hulda. Quase você nunca ouviu falar desta mulher. Possivelmente alguns que nunca viu alguém pregar sobre a profetisa Hulda. Quem era ela? Hulda era mulher de um roupeiro, um alfaiate, um guardião das roupas sacerdotais. Esta mulher era esposa de um homem que cuidava das vestes sacerdotais. Era ele que cuidava do guarda-roupa, das vestes sacerdotais, de todos aqueles aparatos que serviam para entrar na presença de Deus. E eu posso imaginar a fidelidade deste homem ali, cuidando daquelas roupas e dizendo para sua mulher. E quem sabe a sua própria esposa era quem lavava essas roupas sagradas com toda a fidelidade. E quem sabe almejava ela estar na presença de Deus, porque ao sacerdote e ao sumo sacerdote cabia entrar no Santo dos Santos, entrar no sagrado, para invocar o nome do Deus Todo-Poderoso. E esta mulher, na sua posição, a Bíblia diz que ela morava na cidade baixa de Jerusalém, na segunda fileira na direção do palácio. Ela não morava nem no palácio, ela nem morava, né, do lado do palácio, mas na segunda fileira, na cidade baixa. E ela era a esposa do guardião das vestes. Quem sabe você não tem sido o primeiro, tem sido o segundo. Quem sabe você não está nas partes altas da cidade, está nas partes baixas. Quem sabe você não está na primeira fileira, você está na segunda fileira. Mas a quem Deus levanta? Deus levanta o fiel. Deus levanta aquele que teme ao Senhor e deseja estar em sua presença. E diz a Bíblia que o rei, lendo as palavras do livro, porque uma das coisas que acontece quando a miséria espiritual vem, a escassez espiritual vem, é você deixar de amar este livro. Você deixar de amar este concerto. E aí o adversário vem. E aí queima-se incenso a deuses. Que são os deuses hoje? Queima-se incenso à luxúria, queima-se incenso a mamon, o dinheiro. Se ama excessivamente acima de Deus a família, o marido, a esposa, o filho, os bens materiais. Se ama o prazer da vida mais do que o prazer de se estar na casa de Deus, buscando a sua presença. Se dedica mais tempo ao Big Brother, se dedica mais tempo aos noticiários, às estatísticas, aos seus estudos, excessivamente mais
do que se dedica ao Deus trino, ao Deus único, ao Deus todo-poderoso, o El Gibor, o El Malech HaMimi, a fonte inesgotável de misericórdia, o Yeshua HaMashiach, Menat Zaret, o Messias que veio de Nazaré. E então, quem Deus procura? O fiel, que está lá, esquecido, mas fiel. Quem ele se dedica? Quem ele escolhe? Deixa eu desligar aqui que tem um atribulado me ligando. Aí travou minha live. Coisa do capiroto, do capeta, travando a minha live. Aí de resto, Satanás. Então, a quem Deus escolhe? Deus escolhe o fiel. Deus escolhe aquele que está lá. Independente da circunstância, da situação, ele está lá. Buscando, servindo, alegre, fiel. E quando o rei leu o livro do julgamento, o livro do concerto, o rei disse: nós temos errado, nós temos falhado. E então o rei mandou que os seus homens fossem na casa de uma profeta chamada Ulda. E esta mulher, a mulher de Salum, esta mulher, invocando a presença do Deus dos céus, ela simplesmente, ela disse: diga ao homem que vos mandou aqui, que o meu julgamento tem vindo contra esta cidade. Eis que trarei mal sobre este lugar, sobre os moradores, a saber, todas as palavras que leu o rei Josias. Porquanto me deixaram queimar o incenso a outros deuses, para me provocar ira. O pecado provoca a ira de Deus. E quando o rei Josias ouviu isto, o que ele fez imediatamente? Ele rasgou as suas vestes. Ele pôs a clamar e a se humilhar, vestiu pano de cinza. Ele pôs a invocar o Todo-Poderoso. Então, o Deus dos céus disse: por conta da tua humilhação, eu vou permitir que tu vivas e morra e vá à sepultura de teus pais. E não veja esse mal que eu vou fazer sobre este lugar. Ou seja, número 2, eu tenho aqui um Deus, o Todo-Poderoso, que te livra do mal, livra os teus olhos da corrupção, livra o teu coração da dor, livra você de passar situações que você não iria suportar, não iria aguentar. Então Deus permitiu, ok, que essas coisas ficassem sem vir, sem acontecer. Deus tardou o julgamento. Deus tardou a sentença. Por amor àquele indivíduo chamado Josias, cuja misericórdia do Senhor se manifestou. E então o Senhor segurou. Mas o Senhor disse: vai acontecer. Vai acontecer. E a profetisa Ulda, esta mulher, que a história diz, o historiador diz, que ela foi uma das maiores influências para o próprio profeta Jeremias, que já era seu contemporâneo, ao próprio profeta Sofonias, que era seu contemporâneo. E há quem diga que Abacuque também era contemporâneo, era desse cenário profético sobre Judá. Meu amigo, minha amiga, Deus escolheu esta mulher de alfaiate. A Bíblia nem declara que ela era alfaiate, mas seu marido era guardião das vestes sacerdotais. E o Senhor a tomou para falar e para profetizar juízo e para profetizar o livramento de Josias.
para profetizar que o povo iria para o cativeiro. Que cativeiro era esse? O cativeiro de Nabucodonosor. Logo, Deus usa, ou Deus permite, que Nabucodonosor invade e leva toda aquela leva, todo o filé de Judá. Leva Daniel, leva Ananias, Azarias, Misael, leva todos para a província da Babilônia. E o povo foi lá julgado por 70 anos. Mesmo nesse julgamento, o Senhor teve muita misericórdia do seu povo, fazendo com que eles fossem contemplados lá, em não se misturar, que eles vivessem de acordo com as leis do seu Deus, que eles vivessem de acordo com os parâmetros da sua cultura. E lá na frente Deus usa de novo a grande misericórdia de seu servo Ciro para fazer com que Israel pudesse voltar para a sua terra amada. Quem Deus escolhe? Deus escolhe o fiel. A quem Deus abençoa? O que se humilha, o que se veste de pano de cinza de saco. Não é pano especificamente de cinza de saco, mas é no seu orgulho, da sua vaidade, da sua humilhação. É aquele que abandona o pecado e começa a buscar Deus. Aquele que começa a se mover na direção de Deus. É esse que Deus escolhe. E a você é dada esta palavra. 2021, 2022 e os anos vindouros serão anos de muita intervenção de Deus, de muita ação de Deus na sua vida. Deus abençoe seu dia. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe seu chamado. E eu digo, fica fiel ao Senhor. Não importa se você nem é o alfaiate. De repente você é a esposa do alfaiate. De repente você é o marido da alfaiate. De repente você está nas cidades baixas de Jerusalém. De repente você está lá na segunda divisão. Mantém-se fiel, que em tempo de escassez, em tempos de Golias em tempos da glória de Golias, Deus se proverá de um que vem de trás das malhadas e salpicadas, de um esquecido do campo, para mostrar que Ele é Deus, que Ele abate o soberbo e exalta o humilhado. Essa é a palavra que Deus mandou te dar. Essa é a palavra que Deus mandou te abençoar. God bless you. God bless your day and your family and your life. Deus abençoe seu dia. Deus abençoe sua família. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe de uma forma muito especial. Que Deus te honre. Dá um clique para mim, por gentileza. Deus lhe honre de uma forma muito especial. Eu estou aqui com a palavra do Trino Deus, ok? Para abençoar sua vida. Voltemos às palavras de Deus.